São 10h45 da manhã e o som está horrível. Dez e 46, o som continua péssimo. Um, dois, três. O que houve? Qual é que o Elon estava usando? Alô, alô. Alô. Canta isso. Isso aqui tá quebrado. Alô, 1, 2, 3. Está alto demais, não? Não. Testando. Trigonometria. Segunda aula do dia. Está bem, não? Tá. Podemos? Ih, caramba. Menos. Bom, nós vamos tratar de trigonometria, mas antes, duas coisinhas. Uma referência da internet para vocês conseguirem mais exercícios, problemas, aplicações. Consultem Ensino Médio, tudo junto, ponto, impa, ponto, tem mais o quê? BR só? BR. Lá vocês vão encontrar um monte de coisas. Há uma seção que se chama Materiais Online e lá tem diversos livros da SBM para vocês pegarem pedaços, problemas, né, capítulos. Então isso aqui é uma ótima referência. Segunda coisa, na aula de quarta-feira, que também será a parte de aplicação da trigonometria. Hoje nós vamos falar assim, coisas mais teóricas. Quarta-feira eu vou precisar que alguns de vocês tenham uma calculadora científica com funções trigonométricas. Tá? Não preciso que todos tenham, mas pelo menos uns 2 em cada grupo, né? Quem tiver, lembrar de trazer. Terceira coisa são as perguntas. Falando aqui para vocês e para todos os pontos que estão nos ouvindo, na sexta-feira, o dia é diferente. Sexta-feira só teremos atividades pela manhã e sexta-feira nós vamos responder a todas as perguntas que não pudermos
responder durante esses dias, né, de segunda a quinta. Então, enviem perguntas de qualquer tipo de dúvida que tenham, seja ligado diretamente às aulas ou não, dúvidas sobre ensino, por exemplo. Então, estaremos aqui, não querendo ser dono da verdade, evidentemente, mas para transmitir e discutir com vocês, né, as respostas, as experiências que cada um tem. Então, enviem perguntas, estou falando para vocês aqui do Rio de Janeiro também. Se não quiserem fazê-la diretamente, escrevam a pergunta num pedaço de papel e joguem aqui em cima da mesa. Podem se identificar ou não, né? Eu posso dizer, a pergunta de Dona Fulana. Ou não, simplesmente é uma pergunta anônima, mas vamos responder também. Ah, pode usar pseudônimo também. Não é? Perfeito. Não posso deixar de registrar logo de início o que ocorre nos livros didáticos brasileiros a respeito de trigonometria. O número de páginas utilizadas para desenvolver a trigonometria é, em geral, excessivo. A quantidade de trigonometria que os livros didáticos trazem chega a ser quase um absurdo. Então, nós vamos falar aqui, nesse pequeno tempo, o que é realmente importante, para que o professor, né, quando estiver na sala de aula, tenha uma visão clara, né, do que eu devo enfatizar, o que é firula que eu posso deixar para mais tarde, ou simplesmente nem tocar no assunto. Não é? A trigonometria, a experiência recomenda que se comece com senos e cossenos. Inicialmente de um ângulo agudo. Imagine um ângulo agudo, vértice O. Alfa é o nome dele. Então, a definição de seno e cosseno de um ângulo é aquela que vocês conhecem desde criancinha. Como é que se faz? Pegue um ponto de um dos lados, trace perpendicular ao outro, pedra perpendicular é B, e defina que seno do ângulo alfa é a razão entre AB e OA. E cosseno do ângulo alfa, a razão OB sobre OA. Reparem que para definir seno e cosseno, eu utilizei um triângulo. E a primeira pergunta é, e se eu mudar o triângulo, será que o resultado muda? Será que eu estou definindo bem seno e cosseno? Será que o resultado depende só do ângulo ou também depende do triângulo considerado? Isso é fundamental, né? Então, se eu escolhesse um outro ponto diferente, a linha, e traçasse a perpendicular, B', eu afirmo que esta razão AB sobre OA é a mesma razão de A'B' para OA'.
Alguém pode responder por que essas razões são iguais? Porque os triângulos são semelhantes. Então, não deixar de falar nisso. O que torna a definição consistente, que seno de um ângulo depende somente do ângulo e não do triângulo, é que todos os triângulos que vocês considerarem dessa forma são semelhantes. Então, as razões são iguais. Da mesma maneira, a razão de OB para OA é a mesma razão OB' para OA'. Ora, se o triângulo que eu posso utilizar imaginar OA igual a 1. E desta forma, AB é igual ao seno de alfa e OB é o cosseno de alfa. Observe que nós estamos definindo seno e cosseno de um ângulo agudo. Porém, nós comumente falamos em seno de 30 graus. Escrevemos isso. Entenda que seno de 30 graus significa seno de um ângulo cuja medida é 30 graus. Não precisamos, então, repetir isso o tempo todo. É como eu digo, eu ontem falei com o Paulo César. Alguém pode dizer, não, você não falou com o Paulo César. Você falou com uma pessoa cujo nome é Paulo César. Ora, desnecessário isso, né? Então, entenda que seno de 30 graus é seno de um ângulo cuja medida é 30 graus. Bem, é claro que do teorema de Pitágoras aplicado nesse triângulo retângulo, a famosa relação soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Nós comumente, escrevemos isto com o expoente logo após o seno, assim, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Outra coisa fácil de perceber também em relação ao complemento de alfa. O que é seno de alfa é o cosseno do complemento. O seno de 90 graus menos alfa é igual ao cosseno de alfa. E vice-versa. Muito bem. Então, aí está a trigonometria do triângulo retângulo. Básica, não é? Tem a tangente, depois pode se definir secante, as outras funções associadas a elas. Em seguida, a trigonometria, senos e cossenos no triângulo qualquer. Vamos colocar assim, até 180 graus. Para a maioria das aplicações práticas, eu preciso lidar com triângulos, né? Então, eu não preciso ter toda a trigonometria até o momento. Se eu for até 180 graus, eu tenho uma quantidade enorme de aplicações. Bem, então é bastante fácil estender isso até 180 graus. Definimos seno de 90 graus como 1, cosseno de 90 graus e ângulos complementares que tenham senos iguais e cossenos simétricos. Aluno atento é outra coisa, né? Muito bem. Cossenos simétricos.
Então, com isso, o seno de 120 graus é o mesmo seno de 60 graus, o cosseno de 120 graus é menos o cosseno de 60 graus, e senos e cossenos, então, estão definidos até 180 graus, e com isso, né, todas as aplicações em termos de resolução de triângulos já podem ser feitas. A partir desse momento, nós podemos deduzir a lei dos cossenos, isso nós vamos fazer na quarta-feira, e a lei dos senos. Trigonometria tinha esse objetivo básico, né, de resolver triângulos. Os triângulos têm 6 elementos, 3 lados, 3 ângulos. E resolver um triângulo significa, dados 3 elementos, que não sejam os 3 ângulos, né, pelo menos um lado envolvido, calcular os outros. Então, isso pode ser feito com as definições de senos e cossenos até 180 graus e com o auxílio dessas fórmulas que, né, são bem conhecidas, e nós vamos tratar disso aqui na quarta-feira. Bem, mas para as aplicações mais sofisticadas, eu preciso, então, estender as definições de seno e cosseno, além disso que está aí, além de senos e cossenos de ângulos. Eu preciso entender o que seja seno e cosseno de um número real. Entra, então, em campo a função de Euler. Não espere nada muito complicado com esse nome um dos nossos maiores matemáticos. É bastante simples de entender. Ela é feita da seguinte forma. Vamos tomar uma circunferência de raio igual a 1. Aqui está a nossa circunferência unitária, x2 mais y2 igual a 1, que nós vamos representar por C. Ponto A é o ponto 1, 0. E vamos colocar o conjunto dos números reais aqui. A função de Euler é uma função de R em C. Portanto, a cada número real, nós vamos associar um ponto desta circunferência, de acordo com a seguinte regra. O 0 estará associado ao ponto A. A imagem do 0 é o ponto A. Aqui vamos colocar A, que é o ponto 1, 0. É o E de 1, é de 0. Se eu tiver um número positivo t, nós vamos obter a imagem de t nesta circunferência da seguinte forma. Pega essa medida deste segmento
Olha eu medindo aqui, ó. Observe este dedo aqui. Esta extremidade agora coincide com A. Eu estou transferindo a mesma medida para a circunferência. E vou obter, então, neste lugar, o ponto E de T, que foi obtido, então, da seguinte forma. A partir de A, percorremos um arco de comprimento T, agora, num certo sentido. Então, estou associando a esta circunferência um sentido de percurso. Então, tradicionalmente, o sentido positivo é o contrário do relógio. Então, repetindo, para cada número real T, percorremos a partir de A. Se T é positivo, percorremos a circunferência no sentido positivo de um arco que tenha um comprimento T, e a imagem deste número real T é o ponto E de T sobre a circunferência. Se T for negativo, percorremos a partir de A um arco cujo comprimento é o valor absoluto de T no sentido negativo. Então, aqui eu tenho o comprimento daquele segmento verde aplicado desta forma sobre a circunferência, me dá aqui neste lugar E de T'. Muito bem. Então, claro, né? Cada número real tem por essa função, como imagem, um ponto dessa circunferência. O que nós percebemos imediatamente? Em primeiro lugar, onde está E de 2π? E de 2π significa obter a extremidade de um arco partindo de A de comprimento 2π. Ora, 2π é o comprimento da circunferência unitária, Então, E de 2π é o próprio A, ou seja, o ponto 1, 0. Isso quer dizer que eu dei uma volta e voltei ao ponto de partida. Mais ainda, É de qualquer número da forma 2kπ, com K inteiro, naturalmente, ainda é a origem. A ideia que nós devemos ter quando pensamos nessa função é que essa reta onde estão os números reais seja um fio e a circunferência um carretel. Então, nós encostamos esse fio de tal forma que o 0 coincida com A, e simplesmente enrolamos a parte positiva nesse carretel, neste sentido, e a parte negativa no outro. Então, aquela reta que contém todos os números reais fica dessa forma enrolada na circunferência, transmitindo, para ela todos os seus pontos. O que mais? Claro, E do número T mais 2kπ, naturalmente é igual a E de T. E, reciprocamente, se eu tiver dois pontos coincidentes de abscissas T e T', isso significa que a diferença entre eles é um número inteiro de voltas,
Por exemplo, T' é T mais 2Kπ. K pode ser positivo ou negativo, K é inteiro, tá bem? Quer dizer, T' pode estar 20 voltas à frente de T ou 15 voltas antes. Bem, observe ainda na circunferência unitária E de T aqui eu estou representando simplesmente por B. Claro, então, que o comprimento deste percurso é T. Nós, então, definimos que T chama-se a medida em radianos do ângulo AOB. Com isso, diga. Cheguei a esquecer do ponto aí, não. O ET igual a ET. É isso aqui, ó. Imagine isso, essa situação. Não é? Os pontos T, os números T e T' estão aqui. Mas a imagem deles coincidiu. Não, eu estava pensando no de baixo. Ah, desculpe. Então vamos... Claro, vamos mudar aqui, vamos botar um T1 aqui. É aquela história, né? A gente se distrai e acaba chamando coisas que não tem nada a ver pela mesma letra e dá uma confusão monumental. Tá bem. Esse T' aqui não é esse, não. Aquele é T1. Em particular, então, o que é o ângulo de um radiano? Eu tenho o ângulo de um radiano na seguinte situação. Quando este ponto for E de 1. Nesse caso, eu escrevo que o ângulo AOB mede 1 radiano. Significa, não é, que o comprimento deste arco é exatamente igual a 1. O ângulo de um radiano, ele mede aproximadamente 57 graus, um pouquinho menos de 60 graus. Vocês na quarta-feira, quando tiverem uma calculadora, vão poder descobrir qual é a correspondência em graus, minutos e segundos, com a aproximação que quiserem, para o ângulo de um radiano, né? Bastando, para isso, usar π com um monte de decimais exatas. Né? Bem. Ok, então até o momento essa função fez exatamente isso. Associou a cada número real um ponto da circunferência unitária. Vamos então definir senos e cossenos de números reais.
nossa circunferência unitária. Dado um número real t, eu já assinalei a sua imagem por essa função, é de t já está lá. Neste sistema, E de t tem coordenadas x e y. Então, chama-se cosseno de t a abscissa e seno de t a ordenada. Então, não se espantem, nem deve causar nenhum desconforto, não é? Alguém dizer assim, seno do número 1. Seno do número 1 quer dizer o seno, né, de um arco ou de um ângulo que mede 1 radiano. Isso quer dizer seno de 1 é a ordenada deste ponto daqui, né, no sistema cartesiano. Então você tem seno de raiz de 3. Alguém sabe dizer, por exemplo, o cosseno do número raiz de 3, isso aqui é positivo ou é negativo? Cosseno de raiz de 3. Vamos começar do início. Eu quero saber o que é cosseno de raiz de 3. Então eu pego o ponto da raiz de 3. Não é? Aplico ele aqui, então eu ando um comprimento igual a raiz de 3. Aí eu acho um ponto. A abscissa desse ponto é o cosseno de raiz de 3. Será positivo ou negativo? Negativo, claro, falou correto ali, rapaz da escola britânica, né? Isso, da escola inglesa. Isso daqui é 1, por aí, não? Desculpe. Que absurdo, calma. Raiz de 3. Então, veja bem. O comprimento de metade da circunferência é 3,14. O comprimento da quarta parte da circunferência é 3,14. 1,57. Então, percorrendo um percurso de comprimento 1,57, eu parei aqui. Raiz de 3 é um percurso de 1,73, portanto, já invadiu o segundo quadrante. Portanto, a sua abscissa, o seu cosseno é negativo. Senos e cossenos, então, podem ser e devem ser encarados não somente preso a ângulos. É claro que eles começaram assim, sempre vão ter suas aplicações nos ângulos. Mas também eles têm vida própria, né, em relação a números reais. Cosseno de qualquer número real existe e você sabe visualizar o que significa. Verdade? Muito bem. O que mais é importante da definição? Evidentemente, a relação fundamental se preserva. Como esta circunferência tem esta equação, a relação fundamental continua a mesma. Então, quando nós ampliamos um determinado conceito, é fundamental preservar as propriedades que já existiam antes num contexto menor. Pegar a nossa circunferência, apesar que ela está saindo cada hora de um tamanho, ela tem sempre raio 1, tá bem?
Vamos colocar aqui dentro desta circunferência um retângulo inscrito. Para não escrever eternamente é de ter, vamos simplificar a nossa notação e vamos falar na abscissa diretamente sobre a circunferência. Tá? Então, o fio já foi enrolado em volta da circunferência, né? Então cada número real t já ficou grudado na circunferência, na sua posição. Então aqui está o zero. Aqui está um ponto de abscissa T. Tá? Então, do lugar de E de T, estou escrevendo simplesmente T. Aqui está o ponto de abscissa π sobre a circunferência. Né? Abscissa menos 1, se referido aos eixos. Abscissa π sobre a circunferência. É claro que este ponto tem abscissa sobre a circunferência menos T. Partindo do zero, a abscissa deste ponto será quem? Até aqui, π menos t. E este outro? π mais t. No sistema cartesiano, né, nos eixos retangulares, eu tenho uma abscissa x e outra menos x, e uma ordenada y e outra menos y. Então, essa figurinha mostra as seguintes relações. Que o cosseno de menos t, cosseno de menos t é x, é o mesmo cosseno de t. Para qualquer t real, isso nos diz que a função cosseno tem uma qualificação. Como é que se chama uma função? Função par. Portanto, a hora que surgiu o gráfico, ele terá simetria em relação ao eixo vertical. O seno de menos t é menos y, enquanto que o seno de t é y. Consequentemente, o seno de menos t é igual a menos o seno de t. Uma função que tem essa qualidade aqui se chama função o quê? Ímpar. Em relação a esses dois pontos, também é extremamente simples perceber que o seno de π menos t é igual ao seno de t, que o cosseno de π menos t é igual ao cosseno, é menos o cosseno de t, e seno e cosseno de π mais t, né, são simétricos do seno e cosseno de t. Pronto. Essas relações são bastante importantes. Além dessas, mais uma muito útil. Que nada mais é do que a relação que nós falamos de ângulos complementares.
Agora que ângulos têm medidas mais generalizadas, né? Existem ângulos de medida negativa, ângulos de medida maior que 180 graus, ângulos de medida de todo tipo. Nós continuamos falando que ângulos complementares são ângulos agora cuja soma é π sobre 2. Ou, se falarmos em graus, os ângulos de menos 10 e 100 são complementares, porque a soma deles é 90 graus. Tá? Então, ângulos complementares não precisam mais ser simplesmente ângulos agudos, né? Aqueles ângulos de menos 10 e mais 100 são chamados de complementares. Então, dois números reais se chamam dessa forma quando sua soma é π sobre 2. Ora, nessa figura, considere um ponto de abscissa T sobre a circunferência. Pega aquele retângulo onde você vê a abscissa e ordenada de T no sistema cartesiano, construa um retângulo exatamente igual, porém colado desta forma no eixo Y, de tal maneira que o comprimento, lógico, né, deste arco seja o mesmo que este. Consequentemente, a abscissa deste ponto, a abscissa sobre a circunferência, é π sobre 2 menos T. Ora, sendo iguais esses dois retângulos, esses dois segmentos também são iguais. Este vertical é o seno de T. E este horizontal é o cosseno de π sobre 2 menos T. Então, vale que seno de T é o cosseno do complemento e o cosseno de T é o seno do complemento. Note agora que isso vale para qualquer T real. Não preciso mais estar pensando ou associando a ângulos agudos. Bem, então metade da trigonometria está aí. Vamos fazer uma pequena pausa, observando, vendo um filme, dura 10 minutos, exatamente sobre o que está escrito nesse quadro, mas mais dinâmico, e vai ajudar muito a fixar as ideias. É um filme, o original é americano, mas é engraçado porque a parte matemática está escrita em inglês, mas ele é falado em português, mas não é português nosso, em português de Portugal, e ficou uma bagunça bastante interessante. Já está, é só dar vamos apagar tudo para ficar bem visível. E lembrar onde é o som. Mais uma coisa. Passe pelo arco não é isso, e dê não. mais 30 passos. Agora sim. Movimento circular e ondas sinoidais. Nós falamos senoidais. A história do progresso humano centra-se na roda. Roda da carroça
tirou pelas costas do homem. Tornou-o mais digno do que uma besta de carga. A roda transporta água para as colheitas, transforma o trigo em farinha, transforma a energia da natureza em eletricidade e transporta pessoas e bens até aos confins da terra. O movimento circular está presente em máquinas que dominaram o nosso modo de vida desde a antiguidade aos tempos modernos. Para relacionar o movimento circular com a matemática, observemos este círculo de raio 1, designado por círculo unitário. O comprimento da sua circunferência é 2π. Quando um objeto se move ao longo da circunferência, a distância percorrida pode ser marcada num eixo t horizontal. O número t é a medida em radianos deste ângulo. A palavra radiano é a abreviatura para ângulo radial. Quando se coloca o raio de um círculo ao longo da sua circunferência, o ângulo formado é de 1 radiano. Se pretender preencher toda a circunferência, são necessários um pouco mais de 6 radianos. 2π radianos, para ser exato. Este ângulo, ocupando a metade do círculo, é designado por ângulo raso e tem π radianos. Este, ocupando 1/4 do círculo, é designado por ângulo reto e tem π sobre 2 radianos. Metade dele é π sobre 4 radianos. Quando um ponto brilhante se move à volta de uma circunferência, o que se vê na realidade depende do local da observação. Apenas se verá um círculo quando se olha de frente. Poder-se haver o movimento ao longo de uma curva oval designada por elipse, ou poder-se aperceber o movimento para cima e para baixo como se estivesse a olhar a sombra. A altura da sombra por cima ou por baixo da sombra do eixo pode ser medida num eixo vertical y. Quando se traça y em função do ângulo t, obtém-se uma curva designada por gráfico do seno. O número y é designado por seno de t, escrito desta forma: y igual ao seno de t. A palavra seno é a forma portuguesa do termo latino sinus, que significa curvatura ou curva. Neste programa ficaremos mais familiarizados com algumas curvas sinuosas. A simetria das ondas sinusoidais. Olhemos agora mais atentamente para o gráfico do seno. O seno de 0 é 0. À medida que o ângulo aumenta de 0 para um ângulo reto, o seno aumenta de 0 para 1. À medida que o ângulo aumenta de um ângulo reto para um raso, o gráfico do seno volta para 0, formando um arco simétrico. O arco é simétrico em relação a esta linha, porque a circunferência é simétrica relativamente a este diâmetro. Sendo este t, este é π menos t. Assim, a simetria do arco pode ser escrita como uma simples equação. O seno de π menos t é igual ao seno de t.
Os dois ângulos, t e π menos t, são designados ângulos suplementares. O seno de um ângulo é igual ao seno do seu ângulo suplementar. Continuemos a examinar a curva do seno. À medida que o ângulo aumenta de π para 3π sobre 2, o seno é negativo e mantém-se negativo até que o ângulo atinja 2π. Olhe para o seu gráfico entre π e 2π. Se o deslizarmos π radianos para trás, obtemos o primeiro arco invertido. E eis porquê. Se este for t, este é π mais t. O seno de π mais t é menos seno de t. À medida que o ponto se move em direção contrária ao dos ponteiros do relógio à volta da circunferência várias vezes, a forma básica é repetida vezes sem conta. Qualquer curva obtida repetindo indefinidamente uma forma designa-se por curva periódica. Se o ponto se mover à volta da circunferência na direção oposta, ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio, o ângulo é considerado negativo. Eis a curva do seno representada ao longo do eixo t negativo. A circunferência é também simétrica relativamente ao seu diâmetro. Se este for t, este é menos t. O seno de menos t é menos seno de t. Este é outro eixo de simetria da circunferência. Consideremos a curva simétrica do gráfico do seno relativamente a esta reta. Olhemos esta nova curva. Se o ângulo for t, este é π sobre 2 menos t. Os dois ângulos t e π sobre 2 menos t são ângulos complementares. O seno do complementar de t encontra-se na nossa nova curva e é designado por seno complementar ou cosseno, escrito assim. O gráfico do cosseno é simétrico do gráfico do seno relativamente à reta em π sobre 4. Assim, na circunferência, o cosseno é a coordenada horizontal x do ponto, tal como o seno era a sua coordenada vertical y. Por outras palavras, quando um ponto se move sobre uma circunferência unitária de um ângulo de t radianos, as suas coordenadas cartesianas são x igual a cosseno de t e y igual a seno de t. Eis outra forma de obter o gráfico do cosseno. Começa-se com o gráfico do seno e desloca-se para a esquerda de π sobre 2 radianos. Se este for t, este é π sobre 2 mais t. O cosseno de t é também igual ao seno de π sobre 2 mais t. Assim, temos duas formas de relacionar o cosseno e o seno. O cosseno de t é o seno de π sobre 2 mais t. E o cosseno t é o seno de π sobre 2 menos t. Ondas sinusoidais. Bem, o filme
tem muito mais do que isso, né? Passei apenas... Tá legal. Sara e Dina primeiro. Passamos apenas o trecho que, né, coincide exatamente com o que está no quadro. É muito interessante ver as coisas no aspecto dinâmico, né? Vendo os pontos se mexerem. E esse filme, assim como outros muito interessantes, diversas partes da matemática, são filmes que foram produzidos nos Estados Unidos, no Caltech, por um enorme matemático, e agora estão disponíveis neste português que ouviram, mas também ótimo, perfeitamente inteligível, e em Lisboa. Eu, na quarta-feira, vou dar indicação para quem quiser pedir, ou se a escola puder ter. É sempre um instrumento muito interessante para ajudar a compreensão dessas coisas, que os alunos possam ver, né, de forma dinâmica os gráficos sendo construídos. Bem, depois destas relações, o que é importante? As fórmulas de adição. As conhecidíssimas, seno de A mais B, A menos B, cosseno de A mais B, A menos B. E absolutamente não são fórmulas intuitivas. Para o aluno que está aprendendo trigonometria pela primeira vez, a primeira coisa que ele pensa quando enxerga seno de A mais B é escrever seno de A mais seno de B. Mas é fácil, né, nós mostrarmos que isso não é verdade, porque, por exemplo, seno de 30 graus mais seno de 30 graus não dá o seno de 60 graus, e ele se convence rapidamente que tem alguma coisa diferente. Também não se pode simplesmente jogar seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A sem nenhuma explicação. É realmente preciso justificar. Existem diversas formas de justificar ou demonstrar as fórmulas de adição. A primeira é que está no livro. Vocês, qualquer hora, vão dar uma olhada. Lá no final, fórmulas de adição, tem uma demonstração bastante simples e fácil de entender na página 228. Vamos mostrar de duas outras maneiras para que você possa ter alternativas para essa demonstração e enriquecer também as aulas. Então, outra demonstração pode ser feita da seguinte forma. Vamos construir um triângulo OAB, cuja altura relativa ao lado AB seja 1. A altura é essa que dividiu o ângulo AOB em duas partes, alfa e beta. Olhando o triângulo retângulo de cima, se este cateto mede 1, qual será o tamanho da hipotenusa? Ora, este cateto é a hipotenusa multiplicada pelo cosseno de alfa.
né? Se é igual a 1, é porque esta hipotenusa mede 1 sobre cosseno de alfa. Da mesma forma, o lado AB mede 1 sobre cosseno de beta. Agora vamos medir, obter as medidas para esses dois segmentos. Aquele é a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Então, ele é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Este é a hipotenusa multiplicada pelo seno do ângulo. Então, mede seno de beta sobre cosseno de beta. Tudo bem. Vamos agora calcular o dobro da área do triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. O dobro da área é simplesmente base vezes altura. Tomando AB como base, a altura é 1. Não é? Então, o dobro da área desse triângulo é seno de alfa sobre cosseno de alfa mais seno de beta sobre cosseno de beta. Concordam? É a base vezes a altura, que é 1, deu o dobro da área. Agora eu vou tomar este lado OB como base. Assim, a altura será este segmento, o comprimento desta perpendicular. Ora, observe esse triângulo retângulo azul. Este cateto AC, qual é a medida dele? É a hipotenusa multiplicada pelo seno do ângulo. Só que agora o ângulo é alfa mais beta. Então, o dobro da área deste triângulo também é o comprimento da base, 1 sobre cosseno de beta, vezes a altura, que é a hipotenusa do triângulo azul, multiplicada pelo seno do ângulo. A hipotenusa é 1 sobre cosseno de alfa, multiplicada pelo seno de alfa mais beta. Terminou, não é? Os denominadores cancelaram. O que sobrou daqui? Seno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de beta vezes cosseno de alfa. É o seno de alfa mais beta. Pronto. Você já está considerando pelo OAB? Se eu estou considerando... Não entendi a pergunta. Isso é o mesmo triângulo. Inicialmente, eu calculei a área do triângulo de duas maneiras. Primeiro, considerando que a B fosse base. Aí a altura é 1. Base vezes altura. Depois eu peguei o mesmo triângulo e coloquei base vezes altura. Viu? Então essa é uma forma de fazer bastante interessante. Usa o conceito de área, né, que é uma ferramenta poderosíssima. A gente consegue fazer muitas coisas complicadas, às vezes, utilizando a área como ferramenta. Aí está. Sim. Só está pedindo para você usar a cor mais vermelha em vez do azul. Uma cor diferente do azul. Perfeito? Laranja.
Pergunta se laranja fica bem. Além de laranja, eu tenho verde, rosa, marrom. Não, marrom não, né? Bem, vamos fazer uma outra demonstração disso? Bom, inicialmente, quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Pegue uma circunferência de diâmetro 1 agora. Tá? Não é raio 1, não. Diâmetro. Diâmetro 1. Este ângulo, que possui o vértice sobre a circunferência, se chama ângulo inscrito. Este ângulo mede alfa. Você saberia dizer quanto mede esta corda? Vamos pensar. Numa circunferência de diâmetro 1, uma corda é vista de um ponto da circunferência sob um ângulo alfa. Qual é o comprimento da corda? Seno de alfa. Para quem tem na cabeça a lei dos senos, ela diz exatamente isso, não é? Que a razão entre o comprimento de um lado e o seno do ângulo oposto é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita, que é 1. Então, portanto, né, o lado é igual ao seno. Mas se você não tem isto vivo, ou não pensou nisso, pense que se eu traço um diâmetro, portanto, 1, né, que é um diâmetro, este triângulo é retângulo, porque um dos seus lados é um diâmetro. Além disso, este ângulo é o mesmo alfa. Todos os ângulos inscritos na circunferência que subtendem a mesma corda ou o mesmo arco são iguais. Agora, neste triângulo retângulo de hipotenusa 1, o cateto oposto é exatamente o seno de alfa. Claro, então? Passo seguinte. Vamos imaginar um triângulo A, B, C, inscrito numa circunferência de diâmetro 1. Se este ângulo é alfa, o lado oposto mede seno de alfa. Se este ângulo é beta, o lado oposto mede seno de beta. Ora, para qualquer ponto D da circunferência, o ângulo alfa aparece também nesta posição, porque eles estão presos nos mesmos pontos B e C. O ângulo beta aparece também nesta posição,
Eles subtendem o mesmo arco AC. Portanto, a corda AB é vista do ponto D segundo um ângulo alfa mais beta. Portanto, o comprimento de AB é justamente o seno de alfa mais beta. Triângulo curioso esse, não é? Alfa, seno de alfa é um lado, seno de beta é outro lado, seno de alfa mais beta é o terceiro lado. Desenhe o mesmo triângulo ao lado. Trace uma perpendicular. A projeção do lado AC sobre AB é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Então, esta projeção mede seno de beta vezes cosseno de alfa. A outra projeção é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. É seno de alfa vezes cosseno de beta, e a demonstração terminou. Seno de alfa mais beta é seno de alfa cosseno de beta mais seno de beta cosseno de alfa. Essa é uma demonstração quase visual, né? Quase que não precisa falar. Seguindo esses 3 passos, conseguimos. Bom, estamos quase em cima da hora, mas substituindo beta por menos beta e utilizando essa propriedade, instantaneamente conseguimos o seno de alfa menos beta. E trocando beta por π sobre 2 menos beta e utilizando essas propriedades, nós conseguimos o cosseno de alfa menos beta e o cosseno de alfa mais beta, e aí as fórmulas de adição estão completas. Vocês vão ter uma tarefinha hoje à tarde. É claro que a partir das fórmulas de adição, as fórmulas do arco duplo são facílimas de obter, né? Seno de 2A, cosseno de 2A, tangente de 2A. E para todos, né, estamos terminando esta primeira aula de trigonometria, lembrando que os exercícios do professor Elon são referências ao livro da matemática do ensino médio primeira série, e os números estão aqui nessa lista que vocês vão pegar agora. E os exercícios de trigonometria estão na lista, porque não temos no livro. Então, são exercícios que vocês vão procurar fazer daqui. Ao todo, nós temos 3, 6... Vai. A minha lista está muito grande. Vai ser o primeiro, o último, o segundo e o penúltimo. Ah, sim. Primeiro, último, segundo e penúltimo. Então, a lista do Elon está muito grande. Ele vai reduzir para exercícios 1, 2, 29, 33, creio que a página é 150, não é? Acho que é. Muito bem. Terminamos então por hoje. Antes do almoço, peguem a lista aqui em cima da mesa. Paulo César já tem os grupos? Exceto para o pessoal local, né? O pessoal do Rio.